Dentro do pensamento de Calvino, ele nomeou um tema que lida as questões dos bens materiais com o nome de mordomia cristã. O texto de hoje é um texto que aborda essa questão. Lucas 12, de 13 a 21, Jesus é confrontado por um rapaz sobre questões ligadas à herança, e ele aproveita o tema para contar a parábola do rico insensato. As outras leituras que são previstas para a data de hoje, Oséias 11, de 1 a 11, Deus conversa com o seu povo, falando de como ele está se afastando de sua palavra, mas ainda assim a sua misericórdia vai alcançar o seu povo e restaurar o seu povo. E a carta de Colossenses, capítulo 3, que também são os 11 primeiros versículos, ele abre a carta, esse capítulo, dizendo: buscai as coisas que são de cima. E ele vai trabalhar a ideia de ser uma nova criatura. Esses dois textos também corroboram a ideia da mordomia cristã. Na aula, hoje de manhã, foi estudado o livro de Atos. O livro de Atos é do mesmo autor do nosso evangelho, Lucas. Lucas era um médico, sabe-se isso pelos termos que ele utiliza nas suas cartas. Ele usa palavras, apesar de ser traduzido para o português, né, a gente não às vezes perde isso, mas as palavras que ele utiliza são próprias do vocabulário médico. E isso demonstra que ele tinha esse conhecimento e que ele tinha toda uma formação ligada a essa área. Esses escritos, o livro de Lucas, o livro de Atos, devem ter sido escritos aproximadamente no ano 80 depois de Cristo. Foi um dos evangelhos mais tardios, obviamente. Ele utilizou as fontes que ele tinha, ele fala isso, ele registra isso, dizendo: olha, eu já examinei, tenho procurado. Então ele procurou as fontes fidedignas, com certeza ele teve acesso aos materiais de Mateus e de Marcos, e então ele trabalhou essas coisas. Mas especificamente o texto de hoje e alguns textos ligados à questão financeira são próprios de Lucas. A gente não encontra em Mateus e em Marcos. Essa parábola é uma delas. E Lucas, a partir do capítulo 11 até o 15, ele vai trabalhar conselhos práticos para a vida da comunidade. Então ele vai falar diversas coisas. E é interessante que lá no capítulo 15 ele vai abordar de novo essa questão das questões econômicas, quando ele fala do filho pródigo, quando ele fala da dracma perdida, da ovelha perdida. São questões ligadas à questão da economia local, do pensamento da época. Então, Jesus está ensinando questões bem concretas, coisas ligadas à vida diária. Não é algo assim só para quando estiver dentro do templo, estiver na igreja. Não, é uma coisa que tem que ser colocado em prática, e é uma prática que visa dignificar a vida humana. Eu tenho muita preocupação nesse período que nós estamos vivendo, de eleições. Minha preocupação não é com o destino do país.
Eu acredito que o destino do país está na mão de Deus, está sob o controle de Deus e que Ele vai fazer o melhor para nós, quer um, quer outro seja eleito. A gente percebe na Bíblia que a soberania de Deus é o motor da história. Mas, claro, tem o lado humano, tem a nossa participação em tudo isso. Eu não vou questionar os posicionamentos políticos, mas o que está me preocupando um pouco é que, às vezes, a gente coloque as coisas nos lugares errados. O que temos que buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e os valores do reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. É claro, cada um tem o direito de defender a sua posição política. Isso não está proibido na Bíblia. O que eu estou só dizendo é o seguinte: tomemos cuidado para que o verdadeiro valor do amor ao próximo e da comunhão não se perca dentro dos ventos das coisas desse mundo. E por que eu estou falando isso? Porque o texto começa justamente com um conflito entre irmãos. Vocês perceberam isso, não? Senhor, manda que meu irmão divida a herança comigo. Conflito entre irmãos. Um conflito econômico, um conflito prático. Em Israel, os anciãos, eles tinham essa prática de julgar o povo. Isso já vinha há centenas de anos, desde a época que as tribos eram separadas e moravam em lugares separados. Nas cidades, esses anciãos, eles se juntavam, eles se sentavam à porta da cidade para julgar. Eram rabinos, eram pessoas experientes na lei de Deus e que deveriam orientar o povo e recebiam alguma coisa por isso. Normalmente havia uma espécie de uma taxa que seria dada a eles para esse parecer jurídico. É uma forma, eles não tinham, né, os tribunais como são hoje, era diferente. Mas então Jesus ali naquele momento estava sendo reconhecido como um desses rabinos, por esse jovem ou senhor que pede a Jesus que resolva essa questão econômica. Algum tempo atrás, a teologia ela foi invadida por questões econômicas. Desde um grupo que levava a ideia que o crente tinha que ficar rico, porque senão não era crente, né? Quer dizer, uma ideia chamada de teologia da prosperidade, como aqueles que achavam que deveria ser pobre e deveria lutar pelo pobre e que, se fosse preciso, deveria se fazer até uma revolução armada. Então, esses dois extremos invadiram a teologia. Um extremo altamente capitalista e um extremo, talvez com um travestimento de um comunismo cristão. Comunismo normalmente é ateu, né? Mas uma forma de pegar as categorias do comunismo e transportar para o cristianismo. Jesus não veio trazer um plano econômico, nem de um lado nem do outro. Ah, mas e a igreja primitiva, isso e aquilo? Vamos ver Jesus primeiro aqui, ó. Jesus. Quem me constituiu juiz para resolver essas questões? Por que Jesus está dizendo isso? Porque o reino de Deus, ele opta pela vida das pessoas. Nem por um lado, nem pelo outro. Pelo que é melhor para a vida das pessoas. Jesus está preocupado com o ser humano
e sua relação com Deus e sua aplicação na vida prática do dia a dia. Então ele vai questionar todas essas coisas. Por isso que eu falei, né, sobre as questões políticas no início. Às vezes nós queremos abraçar questões políticas e nos esquecemos que nós somos o sal da terra. Se o fulano A for eleito, eu tenho que ser o sal da terra e questioná-lo quando ele fizer as coisas erradas. Se o fulano B for eleito, eu tenho que ser o sal da terra e questioná-lo quando ele fizer as coisas erradas. Ah, mas e se eu votei no A ou no B? Não importa. Nós somos a luz de Deus para dizer, a justiça de Deus é essa. Não é porque eu votei em você, eu votei em você, que a justiça de Deus mudou. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Eu não vim para ser o juiz deste mundo. Isso vai ficar bem claro no versículo final dessa passagem, quando ele fala sobre buscar agradar a Deus em vez de buscar as riquezas dos homens. Mas, voltando ao texto, Deus é o provedor. Quando Deus te abençoa, Alexandre, na sua vida profissional, te abençoa, Márcia, na vida profissional, te abençoa, Zico, né? São as pessoas que citaram a vida profissional aqui, até agradecendo a Deus ou pedindo. Ele está provendo meios para vocês. Todos nós aqui, de uma forma ou de outra, encontramos os meios de subsistência. O que acaba acontecendo, quando não confiamos em Deus, ou quando temos dúvidas, né, sobre o que Deus está provendo na nossa vida, e não se enganem, meus irmãos, nós temos momentos que questionamos a Deus e que perguntamos a Deus por que está acontecendo as coisas assim, e não é pecado. Nós já vimos vários textos bíblicos de homens de Deus questionando o próprio Deus. O próprio texto de Elias que nós lemos há pouco tempo. Então, quando nós questionamos a Deus, só que em vez de confiar que Ele vai nos dar a resposta e vai nos dar a orientação, nós também resolvemos colocar nossa mãozinha no meio e falar assim, não, quem vai resolver sou eu, deixa tirar da mão de Deus. Eu esqueço de viver e passo a viver para o dinheiro e passo a viver para a aquisição de bens. Ah, mas os dois é viver aí? Não, eu esqueço de viver. Eu, conversando com o Ivan e com a Dayana de manhã, eu falei assim, é como a gente está comendo um prato muito gostoso, estamos almoçando, jantando uma comida muito gostosa, mas eu estou tão preocupado com a sobremesa, que eu não aprecio o que eu estou comendo agora. Eu estou tão preocupado com o que vai vir depois, que eu esqueço de saborear aquilo que Deus está me dando hoje. Não andeis inquietos. Quer dizer, aprecie o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Vamos apreciar, não é falta de providência, falar assim, não vou pensar no futuro, não vou... Não, Paulo também condena isso. O que ele está dizendo é que não podemos viver em função dessa preocupação com o dia de amanhã e esquecer de viver o dia de hoje. Porque esse rico estava confundindo as coisas. Ele tinha ficado louco. Talvez diante dos outros fazendeiros e de outras pessoas, ele ia falar, esse aí é um sábio, né? Está acumulando, acumulando, acumulando. Acho que foi a Legião Urbana, que em uma de suas músicas fala assim que a pessoa, por mais que tem, nunca acha que tem o bastante. Acho que é isso. Que me dera menos uma vez, não sei o quê, aquela música. Religião, né? Religião. Então, ele fala, e isso é bíblico.
Por incrível que pareça, isso é bíblico. As pessoas que acumulam e acumulam e acumulam, nunca acham que tem o bastante. Eu fui uma vez visitar uma senhora, quando eu trabalhava na igreja do Grajaú. O Grajaú, meus irmãos, é uma cidade à parte. E há muita pobreza lá. Muitas famílias que vivem na linha abaixo da pobreza até. E fui visitar uma senhora que a casa dela, as paredes eram de papelão. Você consegue imaginar isso? Tinha papelão nas paredes. E ela estava preocupada em ajudar uma vizinha. Não lembro mais nem o nome daquela senhora, eu lembro da cena. Preocupada em ajudar uma vizinha que estava passando necessidade. Que curioso, que coração. As pessoas não são condenadas por Deus por serem ricas. E também não são salvas por Deus por serem pobres. Isso é um engano. Ah, mas Lucas disse assim, ai dos ricos. Ele está dizendo dos ricos, das pessoas. E você pode ver isso em diversos textos no próprio livro de Lucas. Por exemplo, quando ele vai falar de Zaqueu. Zaqueu não ficou pobre. Ah, mas ele deu metade dos seus bens. Não, metade, mas metade ficou com ele. Zaqueu era um homem rico. E ali Deus falou, a salvação entrou na sua casa. Não é a riqueza que levou as pessoas para a perdição ou a pobreza que os leva ao reino de Deus. É o apego ao dinheiro. É o querer viver em função daquilo que devia te servir e não você servir a ele. Vou repetir isso. O dinheiro é um meio, não um fim. Salomão foi agraciado com Deus, sendo o homem mais rico de sua época. Porque Deus se agradou dele. Então não é o dinheiro que era o problema. Não foi o dinheiro que levou Salomão a pecar. A Bíblia fala isso. Não foi o dinheiro. Mas aqueles que se apegaram ao dinheiro, disse Jesus, louco, hoje te pedirão a tua alma. Então, qual que é a solução? Jesus dá a solução. Ele fala, olha, ajuntem riquezas com Deus. A sua riqueza esteja com Deus. O que significa juntar riqueza com Deus? Quantidade de horas orando de joelhos, ou o tempo que você sentou no banco da igreja. Não. Essas coisas são boas. Essas coisas fazem bem para a sua vida. Mas é o quanto você está disposto a amar o seu próximo. O quanto você está disposto a ajudar o seu próximo. Nós criamos corações duros e insensíveis muitas vezes. Ou às vezes confundimos o amor ao próximo com ser um tolo e deixar as pessoas explorarem você. Não é nada disso. Eu lembro, nós trabalhamos numa igreja que ao lado da igreja havia uma invasão de terra. E dessa invasão de terra, era uma terra da Caixa Econômica Federal, dessa invasão de terra o pessoal ia, volta e meia lá na igreja, pedir gás, pedir remédio, pedir isso, pedir aquilo. O que nós fazíamos? A junta diaconal falava assim, ah, Marcos, você está precisando de gás? Eu vou lá na sua casa. A gente pega o bujão e vamos comprar o gás para você. Claro que sempre podia ter algum que pegava o gás e vendia de novo. Mas isso já coibia muita gente que queria só o dinheiro e estava querendo explorar a igreja.
Ah, você está precisando de um remédio, Neide? Vamos ali na farmácia que eu compro o remédio para você. Não vou te dar R$ 1, R$ 2 para... Ah, mas o remédio é 30, R$ 40. Dá R$ 2, se livra do problema. Não, vou lá e compro o remédio para você. Muitas vezes, sabe o que aconteceu? A pessoa, não, não quero, eu não quero, não precisa. Não queria o remédio, não queria o gás. Teve gente que pedia, eu preciso voltar para o norte. Aí o que a gente falava? Então vem aqui amanhã de manhã que a gente te leva na rodoviária. Era trabalhoso, dava mais trabalho fazer isso. Pergunto a vocês, quantos apareceram? A Cláudia respondeu lá, nessa nossa experiência foi um. Vários pediram. A gente chegava lá na frente da igreja, esperava, cadê a pessoa? Não aparecia. Um apareceu e depois até mandou uma carta, né? Agradecendo a igreja. Só que ele foi para o Paraná, acho eu. Se eu não me engano, era o Paraná. Meus irmãos, não estou dizendo para sermos tolos e sermos explorados. Aqui nessa porta aqui da igreja, já várias vezes a gente me pediu coisas aí que eu achei, a pessoa estava para lá, ou drogada, ou bêbada. Eu falei, não tem. Ah, mas devia ter. Não tem. Me xingou até não poder mais. Aqui na porta da igreja. Não é essa a solução, não é só simplesmente dar. É ajudar. O que ele está precisando? Dar o que a pessoa está precisando. Ajudar no sentido de socorrer, dignificar essa vida. Dar dignidade, não incentivarmos a que continue na malandragem ou na exploração. Solidariedade é isso. É estar do lado da pessoa no que ela está precisando. A proposta de Jesus Cristo, a proposta econômica de Jesus Cristo é o amor. É o amor ao próximo. É ser solidário, é ajudar no que a pessoa está precisando. Até tem uma passagem em Romanos que diz que o Espírito Santo nos ajuda, não no que pedimos, mas no que precisamos. E o próprio Jesus Cristo, quando ele estava no Getsêmani, em que ele falou, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, logo em seguida, não sei o que, ele levanta e vai enfrentar os guardas. A Bíblia nos diz que ele não foi atendido no que pedia, mas no que temia. Jesus não está defendendo a pobreza. Jesus não está condenando a riqueza. Jesus está condenando aquilo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que não é o reino de Deus. Não sejamos como esse tolo. Não confiemos na riqueza, porque no crash de 29, deve ter tido outros, né? Mas o que me vem à mente é o de 29. Muita gente se atirou dos prédios, se suicidou, porque a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Porque perdeu tudo. Confiando aonde? Nas riquezas. Nós temos um Deus que nos sustém, mas também temos um Deus que requer que usemos aquilo que Ele nos dá para a sua glória. Mordomia cristã é isso. É que as nossas coisas, os nossos bens, eu utilizo para a glória de Deus. Uma última nota, só para não deixar passar em branco. Quando nós vemos outras passagens, né, de Zaqueu, da ovelha perdida, do filho pródigo, da dracma perdida, todas elas acabam em festa. Vocês perceberam isso? Já lembraram das passagens? A mulher acha a dracma perdida, ela vai e convida as amigas para celebrar com ela. A ovelha perdida, ele chama os amigos para celebrar. O pai amoroso fala, vamos dar uma festa que meu filho estava perdido e voltou. Zaqueu leva Jesus contente para casa. Esse aqui, o que ele faz? Ah, minha alma, sou eu. É o egoísmo puro. Nem para celebrar com a família dele,
a sua riqueza, ele se lembrou. Jesus quer que sejamos felizes. Não é a pobreza, vou repetir, não é a pobreza que nos leva para o reino de Deus, mas é servir a Deus com aquilo que Ele nos dá. Sei ter fartura e sei padecer necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.